Olá, alunos do canal Química Médio. Bem-vindos ao meu canal mais uma vez, e hoje aqui está pronto para resolver uma questão sobre balanceamento de reações químicas, fazendo do zero, montando a reação, promovendo o balanceamento e contando um fator importante dos produtos, né? Identificando o que é reagente, o que é produto, para poder responder a questão. Então, é uma questão bastante ampla que vai abordar vários conceitos e vai ser bem legal, né, para quem está com dúvida nessa parte aí. Então a questão diz assim: o transporte é um fator importante no desenvolvimento das cidades. Atualmente são utilizados combustíveis fósseis, né, como por exemplo gasolina, o diesel, o gás liquefeito de petróleo e o querosene, e de fontes renováveis como o etanol, o metanol e o biodiesel. Considerando os combustíveis a seguir seus principais componentes, a gasolina, o octano, o etanol e o gás natural, qual deles libera a menor quantidade de gás carbônico? Ou seja, qual desses combustíveis é o que polui menos o ambiente, libera a menor quantidade de gás carbônico? Então, para saber ter certeza de qual vai ser o combustível que vai poluir menos, a gente precisa promover a reação química, balancear a reação química e aferir, né, quanto de gás carbônico está sendo produzido em cada reação. Como ele está dizendo aqui, ó, considerando os combustíveis a seguir seus principais componentes, então ele está falando de três combustíveis, né? Então a reação de combustão, eu tenho algumas peças fundamentais. Eu tenho o combustível, que é algum desses, né? Gasolina, ou etanol, ou gás natural. Mas eu tenho o comburente, que é a substância que faz ocorrer a combustão. Sem ela a combustão não ocorre, e sem combustível também não ocorre, não no nosso planeta, formando um produto, né, na combustão aqui fixo, que é o CO2 mais água. Essa é uma reação de combustão que a gente chama de combustão completa. Então, ele não fala na questão que a combustão é incompleta, então a gente vai considerar combustão completa para todos os casos. Ok? Então, o primeiro caso, ele vai começar com a gasolina. Gasolina. Então, o que é que você precisa saber? Você precisa saber, né, a fórmula da gasolina. Ele já dá uma dica aqui, ó, octano. Então, se você lembrar lá da química orgânica, oct, 8 carbonos, AN, ligações simples, O indica que é um hidrocarboneto. Então, 8 carbonos, como é um hidrocarboneto, só vai ter carbono e hidrogênio. Ligações simples, ele vai ser um alcano, né? Então, ele vai ter a quantidade de hidrogênio, o dobro mais 2. O dobro é 16, mais 2 é 18. Então, a gasolina, ela tem fórmula molecular C8H18. O comburente, né, das reações do nosso planeta sempre vai ser o oxigênio. Sem oxigênio, né, nada entra em combustão no nosso planeta, certo? E o produto, como eu disse, o produto é fixo, CO2 mais água. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa balancear essa equação química. Por quê? Porque as quantidades de átomos dos reagentes tem que ser igual à mesma quantidade de átomos do produto. Seguindo a lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se eu tinha aqui 8 carbonos aqui, essa quantidade de átomos vai ter que ser conservada aqui no produto de 8 carbonos, né? Então, uma dica importante, tá bem aqui, dicas para promover o balanceamento. Então, a primeira dica que eu sempre dou é deixar o oxigênio por último.
certo? Então deixa o oxigênio para no final você realizar o balanceamento. Por quê? Porque muitas vezes, quando você deixa o oxigênio por último, muitas vezes ele já no final já está balanceado. Segundo, deixe as moléculas simples por último também. Certo? Ou priorize as moléculas compostas. Exemplo, aqui eu tenho uma substância simples, né? Essa substância simples eu vou deixar ela por último, que aí eu consigo manipular ela, né, para achar um número que eu vou fechar o balanceamento. Então vamos lá começar. Então aqui, ó, vocês percebem, eu tenho C8, significa que eu tenho 8 átomos de carbono nos reagentes. Então nos produtos eu tenho que ter 8 átomos, e no caso aqui eu só tenho um. Eu posso colocar um 8 aqui para ficar igual? Não posso mexer aqui, porque você vai alterar a molécula do gás carbônico. Então, você pode alterar a quantidade. Então, em vez de ter uma molécula de gás carbônico, vai ter 8 moléculas de gás carbônico. E assim, por tabela, você vai ter 8 carbonos. Por quê? Porque se tem 8 moléculas de gás carbônico, cada um tem um carbono. Então, fazendo o cálculo aí, você tem 8 carbonos. Então, você pode fazer até uma distributiva aqui, ó. Aqui tem um carbono. 8 vezes 1, 8. Né? Então, você tem 8 carbonos nos produtos, 8 carbonos nos reagentes. Beleza. Você tem 18 hidrogênios nos produtos e só tem 2 hidrogênios nos reagentes. Então, o que é que você vai fazer? Se eu colocar um 18 aqui, eu vou ultrapassar muito a quantidade de hidrogênio. Por quê? Porque cada molécula de água tem 2 hidrogênios. Então, em vez de eu colocar 18, eu vou colocar apenas 9. Por que 9, professor? Porque 9 moléculas de água, né, cada uma com 2 hidrogênios, 9 vezes 2 vai dar 18. 18 hidrogênios, 18 hidrogênios. Beleza? Como eu disse, as dicas: deixar o oxigênio por último, deixar as moléculas simples por último. Beleza, oxigênio por último, moléculas simples por último. Então vamos lá. Eu tenho aqui, vamos contar a quantidade de oxigênio. 8 vezes 2, 16. Então aqui eu tenho 16 oxigênios. Mais 9 vezes 1 é 9. 16 mais 9, no caso aqui eu tenho 25 oxigênio nos produtos. Então no reagente eu vou ter que ter 25. Professor, e qual o número que multiplicado por 2 o resultado vai dar 25? Então não tem um número inteiro, né? Mas você pode atribuir a fração 25 sobre 2, certo? Mas professor, a questão manda trabalhar com números inteiros. Não é essa, mas provavelmente uma questão que você pegar aí, trabalhe com números inteiros. Para tirar essa fração aqui é muito simples. Basta você multiplicar toda a reação por 2 e você tem outras proporções seguindo a lei de Proust, né? Outras proporções, no caso aqui, proporções múltiplas, certo? Se eu usei 1 mol no primeiro experimento, multiplicando por 2, no segundo eu vou usar 2 mols, certo? Se eu usei 25 sobre 2 avos no primeiro experimento, multiplicando por 2, no segundo eu vou usar 25 apenas, certo? Quem não acompanhou, 25 sobre 2 vezes 2. Então aqui eu posso cancelar esse 2 com esse, então o resultado só é 25. No primeiro experimento eu usei 8 mols de CO2, certo? No segundo experimento eu vou usar o dobro, então vou usar 16 mols de CO2. Mas o primeiro experimento foi produzido 9 mols de água, o segundo experimento vai ser produzido o dobro. E agora você tem números inteiros para colocar a sua reação química. 2 mols de octano, 25 mols de oxigênio, 16 mols de gás carbônico e 18 mols de água. Tudo bem?
Tudo bem. Vamos continuar. Então, continuando. Agora, ele pede para você fazer com etanol. Então, qual a primeira coisa a fazer? Então, segundo, só trocar o slide aqui. Ele pede para você fazer com etanol. Certo? Primeira coisa a fazer é saber, né, qual é a fórmula molecular do etanol. Voltando lá para a química orgânica, Et significa 2 carbonos. Então, eu tenho 2 carbonos. AN significa ligações simples. Então, eu tenho ligações simples. Só que O indica uma função orgânica chamada de álcool. Então, aqui é o C2H5OH. Você tem o etanol. Reação de combustão tem que ter o comburente, oxigênio. E o produto de uma combustão completa, que a gente está considerando, é o CO2 mais água. Beleza? Então vamos lá, começar os passos. Lembra das dicas que eu dei? Deixa o oxigênio por último, você faz a contagem. E deixa a substância simples por último também, que aí facilita na hora da gente manipular, né, na hora da gente encontrar esse número. Então aqui eu tenho 2 carbonos e aqui eu só tenho 1. Então eu posso alterar a quantidade de CO2. Em vez de ter 1, vai ter 2 CO2 sendo produzidos. Beleza. Aqui eu tenho 5 hidrogênios com mais 1 aqui da hidroxila. 5 mais 1, 6 hidrogênios. No caso aqui nos produtos só está sendo produzido 2. Então significa dizer que existem 3 moléculas de água, porque cada um vai ter 2 hidrogênios. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Igualei as quantidades. Agora eu vou para o último elemento químico, que é o oxigênio. Então vamos lá. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4 oxigênio na molécula de CO2. Cada molécula tem 2, então eu tenho 4 oxigênio, mais 3 oxigênios na molécula de água. Né? 3 vezes 1, 3. 3 com mais 4, então significa dizer que eu tenho 7 oxigênio nos produtos. Então vou ter que ter 7 oxigênios também nos reagentes. Beleza? Então aqui eu tenho 1 mais 2, 3. Eu não tenho 7, tenho 3. Então a reação não está balanceada ainda. Então eu vou mexer aqui, vou colocar números aqui. Eu posso até colocar, mas tendo a ciência que eu vou mexer com carbono e hidrogênio, né? E eu vou ter que refazer esse balanceamento aqui. Então eu vou colocar aqui na última dica que eu dei, né? Que você coloca, deixa a substância simples por último, porque ela é mais fácil de você manipular. Então eu sei que eu tenho que chegar no número 7. Então qual é o número mais próximo que multiplicado por 2 vai dar 7? É o 3. 3 vezes 2 é 6, com mais um oxigênio aqui da hidroxilo, 7. Então a reação está balanceada, certo? Então você tem 1 mol de etanol, reage com 3 mols de oxigênio, formando 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água. E o último componente é o gás natural. Beleza, pessoal. Gás natural. O gás natural, o veicular, que é chamado de GNV, na verdade ele é uma mistura de vários gases. Se ele é uma mistura, a gente vai considerar o gás que está em maior abundância na sua composição, que ele é 88% metano, que é o CH4. Metano. Então vamos considerar, né, o seu gás mais abundante. Na verdade é uma mistura, mas vamos considerar a substância que está em maior abundância. Então eu tenho metano reagindo com oxigênio, produzindo CO2 mais água. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho um carbono no metano e tenho um carbono no gás carbônico. Pronto, o carbono está balanceado. Eu tenho 4 hidrogênios aqui no metano e na água aqui só aparece 2 hidrogênios. Então significa dizer que eu tenho 2 moléculas de água. Cada um tem 2 hidrogênios, igual a quantidade de hidrogênios. Vamos contar, deixamos por último o oxigênio. Vamos contar a quantidade de oxigênio. Aqui eu tenho 2 oxigênios
com mais 2, eu tenho no total de 4 oxigênios. No caso aqui eu só tenho 2 oxigênios, então para chegar, né, e igualar o número 4, é preciso que eu coloque 2 oxigênios aqui. Então, promovemos a reação química, né? Fizemos o devido balanceamento. Agora ele pede qual dos combustíveis libera a menor quantidade de gás carbônico. Então vamos lá. A gasolina libera 16 mols de gás carbônico, né? A gasolina em números inteiros, ela, né, a reação com números inteiros, ela libera 16. Então a gasolina libera 16 mols de CO2. Já o etanol, se a gente for lá no cálculo, o etanol ela só libera 2 mols de gás carbônico. Então o etanol só libera 2 mols de CO2. E o gás natural, a gente for no vídeo, ó, o gás natural, ele só libera 1 mol de gás carbônico. Então fazendo aqui, né, uma linha maior emissor de gás carbônico, a gasolina ganha disparadamente como um combustível que mais emite gás carbônico e mais contribui para o efeito estufa, para as mudanças climáticas, para o aquecimento global. Então seria o ideal, né, que as pessoas utilizassem mais gás natural, porém é um combustível fóssil também. Então o ideal seria o etanol, seria o combustível mais recomendado, né, para a população usar e com isso reduzir todo o impacto ambiental gerado pela emissão de gás carbônico. Então pessoal, foi isso, espero que tenham gostado da questão e se liga no nosso canal para as próximas aulas, os próximos vídeos e deixe sugestão nos comentários que você quer ver nas próximas aulas, certo? Nos nossos próximos vídeos, assuntos que eu posso comentar aqui com vocês, tudo bem? Então é isso e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!